Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Estamos vivendo hoje um dia especial, um dia de celebração da Páscoa, que já iniciamos desde a sexta-feira e conforme convencionalmente celebramos a Páscoa desde a sexta-feira até o domingo, chamado o domingo da ressurreição de Cristo, e até se tornou costume de todos os cristãos se reunirem no primeiro dia da semana, exatamente por causa da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É um capítulo inteiro que fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vou fazer essa leitura através da Bíblia, a versão A Mensagem, escrita por Eugene Peterson. O texto vai aí, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Amigos, permitam-me repassar a mensagem com vocês mais uma vez. A mensagem que proclamei e foi recebida por vocês. Nela, vocês permanecem firmes e por ela foram salvos. Entendo que a fé que possuem é verdadeira, não um interesse passageiro, e que nela estão firmes de verdade. A primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia, mais uma vez exatamente como dizem as Escrituras. Falei a vocês que ele apareceu vivo a Pedro, depois aos seus seguidores mais próximos e mais tarde a mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. Muitos deles estão por aí, ainda que alguns já tenham morrido. Depois ele passou um tempo com Tiago e com o restante dos que chamou para falar em seu nome. E finalmente apareceu vivo a mim. Faz todo sentido que eu viesse por último, pois nem mereço ser incluído no grupo original. Como vocês sabem, já que passei anos perseguindo a Igreja de Deus, mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou. Eu não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais do que qualquer um dos outros. Embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus, que me deu sua graça. Então não faz diferença se vocês ouviram a mensagem de mim ou de outro. Nós falamos a verdade de Deus e vocês a receberam e creram. Agora quero fazer uma pergunta difícil, mas importante. Se vocês se tornaram cristãos crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado. E vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus. E tudo o que apresentamos como testemunho de que Deus ressuscitou Cristo não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu é ainda pior,
porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo o que temos em Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Aqui há um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morreram em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Mas temos que esperar nossa vez. Cristo é o primeiro. Depois, os que estarão com ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo. E o último inimigo é a morte. Como disse o salmista, ele os venceu a todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sobre o domínio de Deus, o Filho virá, ocupando o seu devido lugar. E o domínio de Deus alcançará a sua plenitude, um final perfeito. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizados em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que esse batismo? Não é uma contradição? E por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não estivesse convencido de que a nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei feras em Éfeso e por pouco não morri? É a ressurreição que motiva minhas palavras e ações. A minha vida. Se não há ressurreição, deveríamos seguir o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não se enganem. Não se deixem levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembrem-se, as más companhias destroem os bons hábitos. Pensem bem, busquem a santidade de vida. Não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz um grande prejuízo. A verdade é que uma discussão prolongada como essa é inútil. Um cético pode perguntar: como pode haver ressurreição? Mostre-me, eu quero ver com os olhos. Com que esse corpo da ressurreição se parece? Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos. Entende-se por uma ilustração. Quando plantamos uma semente, ela morre e logo nasce uma planta. A semente e a planta são bem diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos. Assim também, o corpo que é sepultado, como se fosse uma semente, e o corpo da ressurreição são muito diferentes. Observem que a variedade de corpos é impressionante. Assim como há diferentes tipos de sementes, há diferentes tipos de corpos na Terra. Há também outros corpos no espaço, o Sol, a Lua e as estrelas, vistos em sua diversidade, beleza e esplendor. O que contemplamos agora são apenas as sementes antes da ressurreição. Imagine como elas serão belas e gloriosas as plantas da ressurreição.
A ilustração da semente que, depois de plantada, morre e ressurge como planta viva é, na melhor das hipóteses, uma simples comparação, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição. É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados para valer, que estaremos vivos para sempre. O corpo que morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar será glorioso. Sepultado em fraqueza, ressurgirá poderoso. A semente plantada é natural. Essa semente faz nascer o que é sobrenatural. É a mesma semente, o mesmo corpo, mas que diferença entre o que morre fisicamente e o que ressurge em imortalidade espiritual. Para prosseguir, devemos voltar a atenção para as Escrituras. Primeiro, Adão recebeu vida. Cristo, o último Adão, é espírito doador de vida. A vida física vem primeiro, depois a espiritual. O início se dá na terra, o desfecho se dá no céu. O primeiro homem veio da terra, e daí em diante os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem veio do céu, e por isso seremos celestiais. Assim como somos reflexo do que está em nossa origem terrena, seremos o reflexo do nosso desfecho celestial. Amigos, eu preciso enfatizar que a vida natural, terrena, não nos leva ao reino de Deus. Sua própria natureza é morrer. Portanto, ela não poderia terminar naturalmente na vida do reino que dura para sempre. Mas quero compartilhar algo maravilhoso, um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará num piscar de olhos e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá o seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Na ressurreição será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O mortal substituído pelo imortal. Então fará sentido o ditado. Finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá a que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível. E foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado a sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Aqui está a leitura da palavra de Deus, o texto todo da primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, ele todo fala a respeito da ressurreição. Primeiro fala a respeito da história realmente vivenciada por Paulo, que diz que foi o último a presenciar Cristo ressurreto. Antes ele apareceu
a todos, apareceu a Pedro, apareceu a todos os apóstolos, apareceu primeiramente às mulheres, apareceu, como nos diz o texto, a mais de 500 pessoas, e Paulo diz, por último, apareceu a ele. Nós estamos aqui lendo um ato, um fato, como poderíamos dizer, um fato histórico. E é o que Paulo está nos dizendo aqui. E ele está falando das implicações da morte e da ressurreição de Cristo. A primeira e grande implicação da morte e da ressurreição de Cristo é que ele morreu e ressuscitou. Por causa disso, ele, morrendo pelos nossos pecados, ele pode nos salvar dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o presente gratuito, é a vida eterna que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo fala da graça de Deus conquistada através do sacrifício de Jesus. Esse é o efeito sobre nossa vida. Então, a morte venceu a morte em nós gerada pelo pecado. Jesus nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse essa palavra antes de ressuscitar. Mas, quando Jesus nos diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele é o doador de vida plena, porque ele venceu a morte. E por isso ele é o autorizado e a autoridade sobre a morte e vida. E pode nos dar vida, vida em abundância. Então ele diz que foi salvo dos seus pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Ele diz, eu que antes era o executor, executava as pessoas da igreja, os primeiros cristãos, eu que nem deveria merecer a aparição de Cristo a mim, eu fui alcançado pela graça de Deus. E Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele diz que como aquele que, se considerando o que menos de todos merecia contemplar a ressurreição de Jesus, ele diz que trabalhou muito mais do que todos os outros por ser um mensageiro desta graça de Deus, mas ele diz, o fruto disso está nas mãos de Deus. E independente da forma como as pessoas ouvem ou ouviram, foram alcançados por esta salvação, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós só podemos ser salvos pela graça de Deus em Cristo, porque Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele sofreu o preço da morte e Ele ressuscitou. Por causa disso, nós podemos ser resgatados do nosso pecado. Mas Paulo fala a respeito de outra implicação aqui da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz, nós não somos impostores. Ninguém aqui inventou essa história da ressurreição. O impacto da ressurreição alcançou os primeiros cristãos e alcançou o mundo de forma avassaladora. A mensagem dos apóstolos e a mensagem dos primeiros cristãos era que Jesus era o Senhor e Ele ressuscitou. E eles iniciaram uma revolução naquele momento, uma revolução pelo poder da ressurreição. Eles não foram apenas os transmissores de uma nova mensagem, mas eles foram testemunhas de um fato que os alcançou. Eles não trouxeram apenas uma mensagem nova para as pessoas, mas eles trouxeram o testemunho de que Jesus, através da sua morte e ressurreição, instaurou um novo governo, um novo reino entre os homens. Jesus mesmo disse aos discípulos no final, quando havia ressuscitado, ele diz em Mateus,
No capítulo 28, nos últimos versículos, ele diz que todo o poder me foi dado no céu e na terra. O livro de Apocalipse nos diz que ele tem em suas mãos as chaves da morte e da vida. Ele foi aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele é o Alfa e o Ômega. E Jesus disse aos discípulos que fossem, que no caminho fizessem discípulos em todas as nações, ensinando as coisas que ele tinha deixado para eles, e que batizassem no nome do Senhor. E outra promessa que só foi conquistada através da ressurreição de Jesus: eu vou estar com vocês todos os dias, até o final de todas as coisas, até a consumação dos séculos. Os discípulos, os cristãos, impactaram o mundo, não só pensando que haviam sido salvos e por causa disso iriam para o céu, iriam ressuscitar e iriam viver uma vida futura no céu. Não, os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos, participaram do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Eles foram testemunhas do governo de Jesus Cristo sobre a vida deles. E isto ocorreu por causa da ressurreição de Jesus. Eles pensavam na ressurreição não como nós hoje muitas vezes pensamos em termos futuros, em termos de irmos da terra para o céu, em termos de quando tudo isso acabar, nós viveremos no céu. Não, as implicações da ressurreição de Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz aqui, ele diz depois a respeito do corpo ressurreto. Ele fala que nós seremos ressuscitados, é esta a esperança que temos e que cremos por causa da ressurreição de Jesus. Nós, todos que estamos sujeitos à morte, um dia iremos ressuscitar. Nós, os que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós que fomos impactados pela mensagem do seu amor, do sacrifício de amor realizado e que venceu a morte e que é o único que pode nos dar a vida, nós não pensamos apenas em termos de futuro, de irmos para o céu. Não. Nós somos os proclamadores do céu sendo vivenciado aqui na terra. Nós somos aqueles que oram: venha a nós o teu reino aqui, seja feita a tua vontade, como é nos céus, aqui na terra. O que é para nós vivermos impactados e transformados pelo poder da ressurreição? É fazermos parte do reino de Deus aqui na terra. É vivermos não com a cabeça no céu, pensando na nossa ressurreição futura, pensando nos nossos corpos restaurados, mas é desejando trazer o reino de Deus, estabelecendo, vivenciando, sinalizando este reino de Deus aqui na terra. Nós não somos e nem devemos ser aqueles que ficam apenas na salvação dos nossos pecados e fomos retirados do inferno e iremos para o céu. Mas o céu veio a nós através de Jesus Cristo. E um dia será completamente restaurada, céus e terra. Irmão, sinceramente, eu não sei dizer se iremos para o céu ou se o céu virá até nós. Porque a palavra de Deus nos diz de uma nova Jerusalém. A palavra de Deus nos diz sobre novos céus e nova terra.
A palavra de Deus nos diz que a criação aguarda a redenção que vem através dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz então que a criação ela geme dores de parto, aguardando a redenção. Através disso, assim como nós seremos restaurados, nós também podemos pensar em novos céus e nova terra, uma nova dimensão, uma recriação total, uma ressurreição total de todas as coisas. É crendo nisso que nós vivemos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos fala a respeito dos maiores efeitos da ressurreição. Através da vitória de Cristo sobre a morte, foi cancelado de nós o pecado, a morte e a culpa. Foram vencidos estes últimos inimigos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aquele que pensavam que seria destruído pela morte, pela sua morte, através desse seu sacrifício, ele não foi destruído, mas destruiu a morte. Ele venceu a morte. E pode nos dar celebração da Páscoa para nós não teria sentido se fosse apenas uma passagem. Aliás, a palavra Páscoa, passar por cima, cobrir, passar, a passagem, ela foi celebrada exatamente comemorando a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e sendo conduzidos por Deus à terra prometida. Muitos não entenderam isso e eles ficaram, apenas alguns puderam contemplar a terra prometida. Mas por quê? Eles viviam em direção à terra prometida, mas eles viviam presos ao deserto. Irmãos, da mesma forma, nós fomos libertados da morte, nós fomos libertados do pecado, nós fomos libertados da culpa dos nossos pecados, nós fomos libertados de Satanás, nós fomos libertados de todos os nossos inimigos, e estes mencionados aqui são os nossos inimigos. Não são pessoas, não são filosofias, não são nações, não são ideologias, não são religiões os nossos inimigos, mas os nossos inimigos aqui estão descritos. É o pecado, é a culpa dos nossos pecados verdadeiramente, não uma falsa culpa, não um sentimento errôneo de culpa, mas é culpa dos nossos atos deliberados. E também a morte, venceu a morte. Celebrar a Páscoa hoje para nós é que nesta vida nós celebramos a vida. É que nesta vida nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E é que a ressurreição nos traz poder para vivermos a nossa vida. Por isso, concluindo, o apóstolo Paulo nos diz aqui, primeiramente ele diz, se Cristo não morreu é vã a nossa fé. E ele diz, eu não foi por minha força, não foi porque eu quis dar uma de herói, que eu paguei o preço da propagação desta mensagem de Jesus Cristo morto e ressuscitado, de Jesus Cristo Senhor. Mas foi porque ele realmente, ele recebeu, ele foi contemplado pelo poder da ressurreição. Os primeiros apóstolos foram contemplados por esse poder da ressurreição.
Os primeiros cristãos foram contemplados pelo poder da ressurreição. Nós, hoje, podemos viver no poder da ressurreição. Por isso, o apóstolo Paulo termina dizendo, e agora eu leio na versão aqui, da nossa versão internacional, que nesse texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58, ele nos diz assim, aí nós podemos entender o que significa essa passagem para nós. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então o apóstolo Paulo diz, por causa da ressurreição, nós podemos viver a nossa vida. A ressurreição tem poder sobre nós nesta vida. Ele diz, vivam mediante o poder da ressurreição, firmes, que nada os abale, que situação nenhuma os abale, porque não há o que não possa ser vencido, não há aquilo que não tenha sido vencido por Cristo na cruz, não há nada que não tenha sido destruído através da ressurreição. Como nos diz a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tudo isso, o poder da ressurreição, é o poder do amor de Deus para nós. O poder da ressurreição é isso que celebramos em todo o evento da Páscoa. É o desfecho da ressurreição. É o poder da vida, da doação da vida. E doação da vida só faz quem ama. É o poder doador do amor de Deus que nos deu vida através de Jesus Cristo. Portanto, nós podemos viver a nossa vida. Podemos viver firmes, inabaláveis, em toda e qualquer situação, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós podemos fazer tudo nesta vida no nome de Jesus Cristo. Tudo o que vocês fizerem, nos diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, seja por palavra, seja por qualquer ação, pela prática do bem, pela demonstração do amor, pela manifestação do amor de Deus estendido para os outros, pela propagação do Evangelho da ressurreição de Jesus, tudo o que nós fizermos na nossa vida, nós podemos fazer firmes, inabaláveis, sempre dedicados, sabendo que no Senhor nada daquilo que vivemos em nossa vida é vão. Nada é trabalho perdido. Nada é desperdiçado no Senhor. A nossa vida firmada no Senhor, pelo poder da ressurreição de Cristo em nós, pode nos fazer viver nesta vida, sendo mensageiros do reino de Deus, do reino dos céus, sendo vivenciado aqui na terra. O reino de amor, o reino de justiça, o reino de perdão dos pecados, o reino de misericórdia. É o reino de Deus, que jamais será abalado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte,
que nós possamos viver a nossa vida debaixo da graça de Deus e do poder da ressurreição nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, no nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, agradecendo, ó Pai, pela vitória que foi alcançada pela morte de Jesus Cristo através naquela cruz e pela ressurreição, pela vida que nós podemos receber em Jesus, pela nova vida que pode nos tornar uma nova criação Tua, para que nós possamos dizer, como a Tua palavra, somos parte hoje de nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo pelo poder da ressurreição. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos nessa vida a dimensão do Teu reino e a vivenciarmos em nós o poder da Tua ressurreição. A que todos os focos de morte, de destruição que há em nós e no nosso caminho, possa ser derrotado pela cruz e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos falar como o apóstolo Paulo, que vivemos não mais nós, mas que Cristo vive em nós. E que a vida que agora vivemos na fé, no Filho de Deus, que por nós morreu e ressuscitou. Pai, que seja essa a nossa oração e que seja esse o nosso viver. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós e esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa, um ótimo dia no convívio com a família, se alegrando em Jesus Cristo e vivendo na dimensão da ressurreição de Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.